Estamos aqui mais uma vez, né, para falar mais um pouco, né, do Evangelho, aprender mais um pouco sobre Jesus e o tema de hoje é bastante interessante porque quando eu me propus a fazer esse estudo, eu estava com um texto em mente na cabeça, daí com a colaboração, porque é sempre assim, né? O trabalho ele nunca é sozinho, ele sempre tem uma colaboração. Daí a Marisa me passou um outro texto que ela tinha e foi assim como se fosse um acasalamento assim das duas ideias, sabe? E aí eu desenvolvi esse texto que tem, é claro, né, o meu Evangelho, mas hoje eu vou mencionar o texto do Evangelho que a gente vai estudar hoje aqui rapidamente, mas eu não vou me prender tanto desta vez. Eu vou fazer um estudo um pouco diferente daquilo que eu já venho sendo feito aqui ultimamente. Então, assim, para mim foi muito gratificante fazer esse estudo, porque cada vez que a gente lê um livro ou um texto, faz um estudo, ou uma meditação, ou um ensino que vem, né, é tão gratificante o aprendizado. E eu espero que eu possa passar para vocês assim um pouco daquilo que eu recebi e daquilo que essas mensagens, né, dos textos que eu li, dos livros, que não foi muito. Eu me limitei a Vinha de Luz, Pensamento, a Fonte Viva, a Boa Nova e, é claro, né, o Evangelho. E o livro de Joana também, que chama Atitudes Renovadas, que foi o que me deu assim a ideia inicial de trazer assim esse estudo aqui até vocês. Então, eu venho aqui trazer para vocês hoje que brilhe a tua luz. E no Evangelho, né, Mateus 5, dos versículos de 13 a 16, fala assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão em casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Então, veja bem, o que Jesus está falando para nós hoje, né? Como eu disse, eu não vou ficar muito nos ensinamentos de que ele estava falando para os apóstolos, mas o que é essa luz? De que ele está falando, né? Que luz é essa que nós temos, todos nós temos dentro de nós, e como que podemos trabalhar para que ela se resplandeça, para que brilhe, né, a nossa luz, iluminando não somente a nós mesmos, mas também ao próximo. Porque o que eu quero focar bastante é nesse último verso que ele fala: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. No intuito de que, quando fazemos brilhar a nossa luz, o intuito desse estudo é não para que possamos nos envaidecer ou achar que somos grandes demais, não nos glorificar, mas sim atender ao serviço de que servindo que nós vamos alcançar todas as necessidades que nos vão ser supridas aqui no nosso caminhar aqui da terra. Porque, afinal de contas, Jesus, quando ele nos agraciou com a presença aqui, né, no nosso meio, ele poderia ter vindo de outras maneiras, ele poderia ter se sentado nas mais altas cúpulas dos fariseus ou dos templos, na verdade, o que ele fez? Foi servir. Com quem que ele andou? Por onde que ele procurou? A quem ele estava servindo? Sempre ao próximo. E é um ensinamento assim maravilhoso, que nós temos que compreender que é a serviço do próximo é que nós vamos engrandecer a nós mesmos. E então eu trouxe aqui o texto de Emmanuel, né, que é um cabeçalho, acho que de Fonte Viva, acho que é isso mesmo, é Fonte Viva. E fala assim: se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplandece, consumindo a energia que a usina que lhe fornece,
ofereçamos a instrumentalidade da nossa vida aos imperativos da perfeição, para que os ensinamentos do Senhor se revelem por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilha a vossa luz, proclamou o Mestre, procuremos brilhar, repetiremos nós. Isso foi escrito, por Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Olha que pérola, Olha que coisa, assim, mais linda. E a cada texto que eu vou trazer aqui para vocês, que vem, trazendo em ênfase justamente a esta questão de que de onde que vamos buscar, esta energia para fazer brilhar a nossa luz, Aqui fala, a candeia ilumina e queima o próprio óleo. A lâmpada resplandece, consumindo energia da usina que lhe fornece. A luz que nós estamos vendo aqui, neste ambiente que nós estamos, ela vem de uma fonte, ela vem de uma energia, ela vem da usina elétrica, E lá tem lá os trabalhadores, tem todas as pessoas que trabalham no prol de que essa luz chegue a nós, para que nós não fiquemos no escuro. Porque quando, na época de furacão aqui, que está se aproximando, quando tem aquela tempestade, a primeira coisa que faz, a maioria das vezes, é cortar o quê? A luz, Porque para não ter outros problemas, enfim. Mas é muito ruim, você pensar assim, nossa, o que eu vou fazer? Eu vou ficar no escuro. Aí não só você fica no escuro, mas você fica também privado de outras regalias que a luz traz até a nossa vida aqui. Então, é nesse sentido de onde está vindo essa energia, de como que nós vamos buscar essa energia para que essa luz que está dentro de mim, dentro de você, que ela se resplandeça. E assim, é tremendo, porque nesse mesmo pensamento, quando Jesus deixa esse ensinamento para a gente, vocês são a luz do mundo, vocês têm que brilhar. Por que ele faz isso? Não só porque ele sabia que o tempo dele era aqui limitado, mas que também ele via a necessidade, de que entendamos que para cumprir esse entendimento, nós temos que ter um alinhamento direto, com Jesus, que, claro, é o nosso mestre, ele veio aqui nos ensinar, e também com Deus, porque é somente assim que a verdadeira luz, ela brilha, ela resplandece, ela ilumina não só a nós, mas também a todos aqueles que precisam desta luz ao redor. Então, eu achei esse texto aqui na internet, e como eu busquei no site, eu coloquei aqui de onde que veio, mas assim, eu não tenho... eu pesquisei, mas eu não tenho esse livro, então eu só tirei, eu coloquei aqui a fonte, para dar o crédito, porque eu achei muito interessante. E eu quero me focar um pouco nessas 4 palavras que está aqui nesse texto, para a gente poder entender, para a gente compreender como é que vai fazer essa luz brilhar. O que precisa, qual que é a necessidade, qual que é um caminho, é difícil, é fácil, Vamos aí, eu achei o seguinte, e diz assim, a pirâmide da elevação tão somente se alteia com a necessária segurança quando é erguida em 4 ângulos distintos: compreender, aceitar, amar e servir. Quem ama, compreende e perdoa sempre. Quem aceita, vê mais longe. Quem ama, ilumina. E quem serve, conquista. Olha que coisa mais linda, Aí a gente volta de novo, vamos voltar de novo aos ensinamentos de Jesus. O que ele veio nos ensinar? Ele veio nos ensinar a amar. Quando ele aceitou, a missão de vir aqui até a terra que ele não precisava, vamos falar assim, ele poderia ter feito, ele foi enviado, ele aceitou a grande missão, porque ele sabia de tudo aquilo que ia envolver, ele viu mais longe, porque o pensamento dele é alinhado direto com o Pai. Então, com certeza, quando nós temos aquela aceitação nas dificuldades que vem trazer aí o nosso dia a dia, seja ele no casamento, no trabalho, com os filhos, em todas as situações que nós não colocamos na nossa vida. Às vezes nós falamos assim, eu não aceito isso, eu não quero isso, eu não vou, isso não é para mim, isso não é da minha vida, eu não mereço isso, eu não tenho que passar por isso. Então tudo assim é eu. Então quando nós tiramos o foco do nosso eu, entendemos que o trabalho maior está em aceitar a missão que nos é dada,
com reverência, com humildade e com amor, tudo muda de figura. E tudo começa pela aceitação. Eu tenho que aceitar quem eu sou, eu tenho que aceitar o irmão que está do meu lado, que está, às vezes, agindo de mal comigo, ou o meu filho que não é aquilo que eu gostaria que ele fosse, ou o meu esposo que não me trata de uma certa maneira, ou o meu patrão que eu acho que é injusto comigo. Né? Então, isso abrange a todos os aspectos da nossa vida, quando nós tiramos o foco do eu, e para pensar assim, ok, o que eu posso fazer para ser, com essa luz brilhar, para ser o eu maior? E começa aonde? Dentro de nós mesmos, com a nossa aceitação, aceitando os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos, e também adquirindo as qualidades, mas nunca para se reverenciar ou para achar que eu sou um bam, porque nós temos que ter sempre aquela lembrar, né, de quem nós somos, que somos sim importantíssimos para Deus, somos amados, né, por Ele desde o princípio dos tempos, desde a nossa criação, fomos e somos amados por Ele, mas também nós temos que entender que nós dependemos totalmente de Deus. Né, e essa dependência ela tem que vir através da entrega total da nossa vida, dos nossos conceitos, e temos que ampliar a nossa mente, nosso coração e nosso pensamento para as coisas maiores, né, que vêm por aí. E a respeito também, que fala aqui, né, compreender. Como que é essa compreensão? Né? Às vezes, eu falei uma frase essa semana, né, que aconteceu uma situação, e eu pensei assim, eu entendia, mas eu não compreendia. E quando você passa a fazer o link assim dentro da sua cabeça, né, o que é você entender uma situação e você compreender a situação, ou o trabalho, ou o que tem que ser feito, ou o amor, tudo muda de figura, né? É essa compreensão, porque a compreensão ela vem no sentido assim de que, ok, eu faço isso porque eu sou obrigado, eu vou na igreja porque eu sou obrigado, eu venho ao centro porque eu sou obrigado, ou porque eu penso que eu tenho um outro propósito melhor. Quer dizer, nós fazemos aquilo ali mecanicamente, né? Eu oro, eu venho ao centro, eu vou na igreja, eu vou no culto, eu vou... Onde que, né, você faz aquela coisa assim, mesmo que automático, no robô automático. Eu compreendo, eu entendo, eu tenho que fazer isso, essa é a minha missão. Mas quando nós compreendemos o que está por trás disso e entendemos o valor que aquilo vai agregar às nossas vidas, tudo muda de figura. É uma coisa assim que é impressionante, né? Então vamos buscar aí através da compreensão, né, de que temos que não só perdoarmos a nós mesmos, muitas das vezes, porque se a mudança que eu quero no mundo, ela começa dentro de mim, então eu tenho que me perdoar, porque eu sou falho, porque eu erro, porque eu tomo decisões que não são as melhores, porque às vezes guardo rancor, eu guardo mágoa, eu guardo um peso dentro do meu coração, que aquele espaçozinho ali não está reservado para isso, né? E essa compreensão, e esse perdão, ele começa dentro de nós mesmos, né? Então, eu trouxe aqui do Vinhas de Luz, que fala assim: brilhe a luz do Evangelho em nossa boca, em nossa frase escrita, mas permaneçamos convencidos de que estes clarões não descortinam as nossas boas obras. Seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio, entendimento entre o aspecto e desconfiança, porque somente infundido o pensamento, verbo e ação no ensinamento de Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que estás no céu. Uau, quando eu li isso aqui eu falei, né, como assim? Se a gente fica pensando, né, como assim? Não basta eu fazer, não basta eu ser bom, não basta eu cumprir com os meus deveres, não basta. Porque você tem que entender o porquê você está, de novo, compreender o que você está fazendo. Porque quando vem do amor, quando vem do fundo do coração e você tem entendimento por que você faz, aí muda de figura. E quando eu li isso aqui, esse verso, eu lembrei, né,
de Paulo, quando ele fala na carta aos Coríntios, né, que ainda que eu falasse a linguagem dos homens e dos anjos, tivesse o dom de profetizar sobre os céus e a terra, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Né? Quer dizer, se Jesus viesse aqui e fizesse tudo que ele fez, se ele entregasse a vida como ele fez, curasse, ensinasse, mas e o amor? Né? E o amor, onde que fica? Né? Esse amor, essa força universal e divina dentro de todos nós é que move tudo. E quando ele fala, né, assim, olha que legal, esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariadamente recebidos no ouvido alheio, entendimento entre expectação e desconfiança. Tem um texto do Boa Nova, que eu estava lendo, não me lembro, só passou pela minha mente assim, rapidamente essa lição, de quando Jesus foi dar água, né, àquela mulher samaritana ali, e um dos apóstolos se aproximou de Jesus depois do fato ocorrido, ele ter conversado com ela e tal, e a samaritana, né, entendeu e quis conversar com Jesus. Então, assim, os apóstolos rodeados, eu esqueci o nome, que me falhou aqui a memória agora, ele falou, nossa, mestre, nós vamos voltar lá para Jerusalém, isso vai ser uma grande vitória, porque uma samaritana foi conversar e tal, e naquela empolgação Jesus falou assim, olha, você ainda não entendeu, para 2 segundos, silencia e escuta o que todos estão falando de mim. Aí fez aquele silêncio, e aí disse que, contando no texto assim, os apóstolos puderam escutar tudo aquilo que estavam falando de Jesus. Aí um falava, quem ele pensa que ele é? Ele estava ali, que intenção ele tinha com aquela samaritana? Quem que ele pensa? E assim, as coisas, eles ficaram assim, embasbacados com tudo aquilo que eles escutaram para falar de Jesus. E aí ele fala, né, que não basta somente você fazer, no intuito de fazer ou de se mostrar. Você tem que entender que muitas das vezes você vai falar, você vai fazer, e você vai estar na boca do outro ou no ouvido do outro como o endemoniado, como aquele que mente, como o falso profeta. E você vai parar por isso? E Jesus uma vez parou de fazer o que ele tinha para fazer porque os fariseus queriam destruir a vida dele, porque ele era incompreendido, porque ele tacavam pedra, porque queriam lhe prender, porque queriam lhe matar. Alguma vez ele parou de fazer? Alguma vez ele parou de caminhar? Aí eu trago um pouquinho mais perto da nossa existência, Chico, mesmo sendo esse espírito com essa grandiosidade que ele tinha de fazer, de trazer essas mensagens maravilhosas, os livros que ele escreveu, que são o que nós estudamos hoje, ele parou de fazer? Ele parou de caminhar? Ele deu ouvido àquelas lamúrias? Ele caiu no sofrimento e falou, não, eu sou injustiçada, eu não vou fazer isso. Para quê? Ninguém me escuta, ninguém me ouve. É para quê? Isso aqui que eu estou fazendo, não parou. Né? E continuou e cumpriu a sua missão lindamente e deixou para nós esses maravilhosos textos assim, que edificam tanto, pelo menos a minha vida. E eu tenho certeza de que as de vocês também que estão aqui me ouvindo. Mas o ponto aqui é o seguinte, que mesmo que você faça, né, brilhar a sua luz e que sua luz chegue até a escuridão, eles também têm aquele que está na escuridão, ele também, às vezes ele não gosta da luz, ele fala, nossa, que luz é essa? Eu quero apagar. Às vezes, quando você está, né, dormindo, acontece direto. Você acabou de acordar, ou você está ainda, né? Aí o marido vai ali, acende aquela luz e vem aquele clarão assim na sua cabeça. Você fala, não, apaga essa luz, pelo amor de Deus, que eu não quero essa luz aqui agora, não. Então é mais ou menos assim, né? Aquele que está na escuridão, que não quer ver a luz, ele não vai. Ele vai tentar apagar, ele vai falar, não. E nem por isso a luz deixa de brilhar. Né? Nem por isso ela está ali na hora que você precisar dela. Ela está ali para te iluminar. E aí eu tenho aqui um outro verso dizendo, né? Vinha de luz, 171, que fala assim,
Os cristãos, todavia, são os filhos da luz. E a missão da luz é uniforme, insofismável, beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar, afasta a sombra sem alarde, espalha alegria e revelação crescente, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara, irradia-se. Olha que maravilhoso, né? Que mesmo que a luz brilhe e ela seja mal interpretada, mal vista, como vimos assim, né? Ao longo do tempo, vários exemplos de vários trabalhadores que são mal interpretados, que são mal vistos, que mal compreendidos, né? Ela não escolhe para quem ela quer brilhar, ela beneficia em direção daquele que necessita. E me lembra um pouco também da árvore, né? Que a árvore, ela é plantada, ela dá o fruto, mas vai ali e pega o fruto quem quer, tem quem está com fome, né? Se uma árvore está, se ela é pública, se ela está numa via pública, uma mangueira, por exemplo. Eu estou falando de manga, porque aqui está tanta manga linda que eu amo manga. E se ela está numa via pública, qualquer um pode chegar ali e pegar o fruto e comer. Ela está fazendo o trabalho dela. Ela está fornecendo alimento àquele que está com fome. Ela não vai falar assim, não, você não pega meu fruto, não. Você é pecador, você é malvado, você é... Não, ela não escolhe. Tá lá. Você quer? Tá aqui para te oferecer. E a mesma coisa com a nossa luz. E o exercício, né, dessa nossa luz que faz irradiar aquilo que tem dentro de nós, que é o de melhor, ela vem com o nosso esforço próprio, com o nosso trabalho, com o nosso aprendizado e com o foco também de saber de que não é para nos engrandecer, é para engrandecer e fazer brilhar a luz daquele que veio aqui nos ensinar a lição maior. Esse próximo texto aqui é de Fonte Viva, no versículo 105, que fala assim: sois luz. A missão da luz é clarear caminhos, varrer as sombras, salvar vidas. Missão essa que desenvolve invariavelmente a custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio, a iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol, do cerebelo, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno das quais resplandece. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras, salvar vidas. Como que nós entendemos essa nossa luz interior? E voltando um pouco assim para o espiritismo, né, para o que nós aprendemos aqui na casa, para as aulas que nós temos, né, para as lições que aprendemos aqui, essa luz que nós temos, muitas vezes percebidas por aqueles que têm a mediunidade já, a sensibilidade, né, como queiram chamar. Nós somos pontos de luz, mas essa luz que nós temos, ela é percebida por aqueles do mundo espiritual que nos rodeiam. Por que ela é percebida? Porque nós somos parecidos com eles, em muitos sentidos, seja porque nós somos falhos, nós ainda estamos naquele caminho, mas porque hoje estamos aqui buscando essa melhora, essa luz, ela brilha no ponto escuro onde que eles estão precisando de um norte para ser seguido. Então, eles nos percebem, né? Seja nas nossas preces, nas nossas orações, de qualquer coisa que nós fazemos, a nossa luz, ela começa a brilhar. E automaticamente, na hora que ela começa a brilhar, ela varre as sombras, ela salva vidas. Porque às vezes, nem falando do mundo espiritual, né, mas do nosso convívio mesmo. Quantas vezes você já ligou para uma pessoa e aí, né, com um pensamento, às vezes fala, eu vou ligar para minha amiga porque estou com saudade dela, tem muito tempo que eu não falo. Aí você liga, aí aquela amiga fala com você e você acaba falando assim, uma ou duas palavras, ela fala, nossa, como eu precisava de escutar isso hoje. Olha que maravilha. Olha aí se não é a sua luz salvando a vida, iluminando, varrendo as sombras, seja ela da tristeza,
às vezes do desânimo, do cansaço. Hoje nós estamos aí vivendo uma época, né, de pandemia. Quantas vezes você liga para uma pessoa nesses dias de hoje e a pessoa fala, nossa, eu estava me sentindo tão, né, sem norte, tão chateado, você me ligou e aí alegrou meu coração. Vê se não é aí a sua luzinha fazendo brilhar a centelha, né, acendendo ali um fio de esperança naquele irmão que está ali adormecido ou pela dor, ou pelo desânimo, pelo cansaço, pela depressão, né? E assim, é muito maravilhoso, né? Nós nos conscientizarmos de que todos nós somos luz. Todos nós somos luz. E aí você fala, mas todos, até mesmo aqueles que andam na sombra? Sim, até mesmo aqueles que andam nas sombras. Sabe por quê? Porque a luz deles não está apagada, ela está oculta. É como aquela parábola do talento, né? Eu não vou aqui ser muito rápida, mas não tem aquele servo que vai lá, pega o talento e vai em terra? É mais ou menos assim, está enterrada, porque ele ainda não percebeu, ele ainda não quis buscar essa luz, mas está ali. Ela está ali, ela existe, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Né? E se somos todos filhos do mesmo Pai, então não existe aquele é feio, aquele é bonito, somos todos iguais. Né? Está aí a maravilhosa lei de igualdade, porque perante aos olhos de Deus, somos todos iguais. Aí eu trouxe esse texto aqui que eu achei assim fantástico, né, que eu li, né? Ele é dos 160 filhos da luz, né? Da vinha de luz. Tá falando assim: agradece ao que te ilumina, por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos premiços da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não é que se resume às palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica de luz própria e de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão subessencial ao eu, ao reino de Deus. Olha, é cada coisa. Eu te falo que esses estudos são assim fantásticos. E o que ele está falando é o seguinte: nós, quando nós estamos, né, pelo caminho, às vezes a nossa luz, ela ilumina sim, a luz, ela ilumina o caminho, né, de outro daqueles que estão na escuridão. Mas qual a importância de nós termos a nossa luz própria? Qual a importância de você não querer só ser guiado por aquela luz do teu irmão? Porque o seu irmão, às vezes, ele pode andar mais rápido que você. Ele pode dar um passo a mais e você pode ficar um pouquinho para trás. Então, se você está numa caminhada, né, vamos dizer assim, na roça, eu sou de Minas, aí às vezes, né, a gente ia no sítio, assim, ou na fazenda, alguma coisa assim, aí não tinha para ir de uma casa para outra, né, tinha que pegar uma lamparina, um lampião, a gente chama de Minas, chama lamparina, eu não sei como é que chamam em outros lugares. Tem gente que chama lampião, tem gente que chama, tem os outros nomes também. E aquilo ali geralmente é querosene ou um óleo, alguma coisa que coloca ali para poder, né, para poder iluminar ali o caminho. Então, eu tenho a perna curtinha e sempre sempre andei mais devagar desde pequeno, então você está acompanhando o pessoal, que ele está ali, né, tá aquela estrada escura, mato, você só escuta barulho de mato e de bichinho, assim, para tudo quanto é lado, assim, aí dá naquela escuridão, aí você fica com medo, assim, de um bicho vir te atacar, sei lá, passa mil coisas na sua cabeça, aí você vai ali atrás do que tá com a lamparina, né, se o cara vai um pouquinho mais rápido que você, você tá lascado, você tá no escuro. Como que faz? Né? Então, por isso que nós não podemos ficar dependentes da luz do nosso irmão, né? E essa luz do nosso irmão que nos ilumina, nós temos que agradecer. Aí vamos voltar um pouco agora, então, para o Espiritismo e na questão, né, dos ajudadores, daqueles mentores, ou daqueles que nos assistem nas horas de necessidade.
Se nós ficarmos totalmente dependendo 100% do guia espiritual ou de qualquer, como que você chame, né? Você tá lascado, porque não é toda hora que ele vai estar ali para poder te ajudar. Você tem que se esforçar. Não existe essa coisa não, meu guia espiritual vai me ajudar. Não, isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Peraí, como é que faz? Não funciona assim, né? Não é assim que anda as coisas. E para aquele que já tem, né, a luz própria, que fala o texto aqui, é aquela, como se diz, é aquele chacoalhar, né? Que não adianta somente serem palavras, serem gestos, se você ainda está cego, se você só está guiando aquele ali, porque é seu mero dever pegar a lamparina e guiar o seu irmão pelo escuro, né? Como se estivesse assistindo o piloto automático. Então, não é essa a função daquele que carrega a luz. Aquele que carrega a luz, ele faz porque ele entende que servir, que amar, que compreender, que caminhar para a evolução é necessário. E é um conjunto, né, disso tudo aí que Jesus veio nos trazer essas lições maravilhosas né, na nossa vida. E eu achei fantástico essa parte que ele fala aqui também. Nossa necessidade básica de luz própria, é de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? A luz própria, o esclarecimento íntimo, tira o eu do foco. Tira a necessidade de se aparecer. Quando a pessoa fala assim, você brilhou, você fez um bom trabalho. Muito bom você ter reconhecimento no seu trabalho. Excelente. Não tem problema nenhum. Não tem mal nenhum. Mas é como você vai lidar com isso. É como que isso aí vai chegar ao seu coração. Como que isso vai afetar a sua vida. Você vai falar assim, agora eu sou a tal. Né? Não esquecendo, né, de que muitas das vezes aqueles que escutam podem pensar diferente de você. Podem ter visões diferentes da sua. E muitas das vezes podem até falar mal daquilo que você está tentando esclarecer, né? Então, é o cuidado, né? O cuidado com as intenções. Lembrando que nós temos que ter todas as nossas ações e boas obras, mas nós também temos que nos alertar para essa questão da soberba, né? Dessa questão do nosso ego inflamado, que até hoje é uma das coisas que mais destrói, né? Você deixar se inflamar o seu ego, o seu eu, tá na frente ali das suas aspirações quando se trata da luz própria. E eu trouxe aqui então já finalizando, eu trouxe aqui esse texto de Joana, Atitudes Renovadas, no 49, né? E assim, lendo esse texto todo, é tanta coisa que ela fala, e as coisas que ela falou, né, nesse texto, eu trouxe, né, através da palestra, tudo que eu disse aqui para vocês, mas esse final que ela colocou aqui, eu achei assim, uau. E ela diz: eis porque é necessário que brilhe a tua luz, chamando a atenção para o que és, para o que fazes, para os recursos de que dispõe em nome daquele que é o teu guia e modelo. A tua luz é de procedência espiritual e necessitas de ser preservada com os santos olhos do amor e da paz. Amplia a tua capacidade de servir, ensejando-se mais valiosos recursos de crescimento, a fim de que jamais te ensoberbas ou distraias no cumprimento das graves responsabilidades que te dizem respeito, de modo a desincumbir da tarefa de que cabe, delegada por Jesus. Que brilhe a tua luz.
Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Né? Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus. E ela, eu já tinha lido outro texto dela, né? E ela chama a gente assim, olha, amplia a tua capacidade de servir. Amplia a tua capacidade de servir. É servindo ao próximo, é amando ao próximo, é compreendendo o próximo. Aí nós vamos fazer essa luz, esse ponto de energia que está dentro de nós, através dos passes, das orações, dos tratamentos espirituais. Essa luz, ela tem uma capacidade de irradiar, de alcançar lugares que nós não temos noção, né? E eu trouxe aqui uma anotação que é esse texto que da Joana mexeu tanto comigo quando eu li isso. Eu fiquei pensando assim, como assim, né? Como que é essa coisa da luz própria, né? Dessa luz que brilha, que irradia, né? Dessa coisa que a gente tem dentro, né? Porque a gente não está falando só da energia, né? Não está falando só da vibração. A gente está falando daquilo que sai do mais profundo íntimo, da nossa vontade do outro melhorada, daquela vontade de que o outro se ilumine. Então, quando ela falou isso aqui, eu associei com essa luz, com essa luz que sai do mais íntimo do nosso espírito, da nossa alma. E então eu estava lendo esta semana essa parte aqui, e não foi por acaso, não. Aliás, nada é por acaso, né? Eu estava fazendo os estudos, né, e tal, aí eu estava lendo Boa Nova, por outro motivo, que não era relacionado ao estudo que eu estava fazendo. Aí eu dei um lance assim no título, né? Aí estava escrito lá, Maria. Eu falei, interessante, acho que eu vou ler aqui sobre, né, o que ele tem para falar de Maria. Eu nunca tinha percebido aquilo ali, eu peguei e fui ler. Quando eu comecei a ler esse texto, eu confesso que eu fiquei tão emocionada, e eu espero que eu consiga falar isso aqui sem me emocionar de novo, porque me tocou assim profundamente. Mas eu lendo o prefáciozinho do livro, né, que Humberto de Campos, ele tem uma cautela de falar que aquilo que ele escreveu, porque ele tem, todas as coisas que ele escreveu ali é relacionada ao Evangelho. Mas não são coisas que foram deixadas escritas, não tem coisas assim que falam, é como se ele estivesse dando assim detalhes de histórias que aconteceram ali. Aí ele fala que ele aprendeu no mundo espiritual, e ele fala que são folclores do céu. Eu achei isso muito lindo, que são as histórias, né, que são passadas para que possamos compreender, e as lições que nós não aprendemos. Então ele fala que são folclores do céu. Então quando ele conta esse título aqui de Maria, eu achei assim divino. Quem tiver a oportunidade de ler, depois eu não vou ler, porque é muito longo o texto, eu só vou me focar na parte finalzinha do texto. Então, ele diz assim que, como todo mundo sabe, Maria ela foi entregue ao apóstolo João, quando Jesus estava ali nos últimos nos suspiros finais, ele falou, mulher, esse é teu filho, eis a tua mãe. E João, atendendo ao pedido de Jesus, né, do mestre, ele adotou Maria como a mãe. Só que ele passou-se um tempo, um período que ela ficou numa outra cidade, chama Bartinéia, me parece. E aí, depois de um tempo, depois que João já estava engajado no trabalho, depois que a igreja de Efésio já tinha se estabelecido, ele vai lá buscar Maria, que ele fala, não, o mestre me confiou, falou, você é minha mãe, eu vou cuidar de você como, né, minha mãe.
e levou ela para lá. Dizem que era o livro descreve que era uma morada simples, um lugar muito simplório, que era a beirada do mar, que fazia ela sempre lembrar de Jesus. Então, o que ela fez? Ela, muito saudosa, né, claro, como uma mãe que, né, perde o filho daquela maneira, ela sempre tinha, o texto ilustra que ela tinha muita saudade de Jesus. Então, o que ela mais gostava de fazer é o que você faz quando você tem saudade? De falar da pessoa, né, de trazer ela à memória. Então, ela falava, diz que ela contava, né, para os apóstolos e tal, quando Jesus era pequeno, né, e tal, como que ele era, né, antes dele ser Jesus que os apóstolos conheciam. E aquilo ali fascinava os apóstolos, e acabou que começou a espalhar pela região que ali se habitava Maria. E as pessoas falaram, mas a mãe do mestre está aqui, e começaram a frequentar a casa dela, a casa dela começou a ser, e ela ficou assim, nossa, que legal, né, eu vou ter oportunidade, que para ela foi um bálsamo, porque ela se alegrava de lembrar de Jesus, para ela fazia bem, de trazer à memória o filho amado, as instâncias da memória. Então foi assim, enquanto ela contava para as pessoas sobre Jesus, né, o homem, o menino, o rapaz, o adolescente, João fazia o trabalho dele também. O que ele fazia? Ele evangelizava ao mesmo tempo. Então, quer dizer, olha a parceria, olha como que tudo trabalha, né? Tudo é na colaboração. E ali naquela foram se passando os anos, João foi ficando mais atarefado, e aí passou as fases das perseguições pela igreja, e quando ela ficou sabendo dessas fases de perseguições, estava gente lá, né? Todo mundo sabe, era comida de leão, era incendiado, né, aquelas coisas horrorosas. Ela se pôs a orar todos os dias por aqueles que estavam encarcerados, perecendo, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. E ela fazia essas orações todos os dias, pedindo a Deus que aliviasse as dores daqueles que estavam ali, né, em sofrimento por amor à palavra dele. E diz que passa o tempo, João já não estava muito presente na casa, né? Mas ela disse que ela ficava muito sozinha, e ela ficou conhecida como mãe. Todos os peregrinos que passavam pelaquela casa, que ela atendia fraternalmente, saudavam ela falando assim, minha mãe. Então todos ela chamavam ela de minha mãe, e ela adotou aquilo, sabe? Foi muito legal. Então foi passando os anos, ela foi envelhecendo. Aí um certo dia ela estava só, e apareceu um mendigo, um andarilho, perto dela, veio se aproximando da casa, e ela saudou, minha mãe, vim te ver. E ela, com a alegria fraternal que ela sempre fazia, convidou ele para entrar. Ele entrou, e ela achou um pouco diferente, né? Porque ele sentou, conversou com ela, começou a falar do céu, começou a falar de outras coisas, e ela se sentiu assim, falou, nossa, engraçado. Essa voz, esse jeito assim, me traz a lembrança, né? Todo mundo que vem aqui vem sempre pedir. Ninguém nunca viu vem agradecer ou confortar o meu coração. E ela foi assim, sabe? É um momento muito lindo. E eu não vou me demorar muito com os detalhes, mas ela percebe, quando ele estende a mão, que era Jesus que estava ali na frente dela. E aí, naquele encontro maravilhoso, e ela tocando as chagas dele, e aquela coisa maravilhosa, ele vira, e ela, naquele intuito, né, daquela felicidade, de júbilo, ela se ajoelha, tenta se ajoelhar aos pés dele. E aí diz que ele, já com radiantes raios de luz, se levanta ela, e é ele quem se ajoelha aos pés dela e beija suas mãos. Quando eu li isso, eu falei, uau, que coisa maravilhosa. Jesus, a luz do mundo, né, se ajoelhando ali aos pés daquela que lhe deu a luz. Né? É divino isso, é maravilhoso, para mostrar a grandeza de Jesus, né? É uma coisa assim, e ali naquele ato, assim, é uma coisa maravilhosa, e acaba que ela estava assim, aos momentos finais dela ir para o mundo espiritual, e aí ela, naquele momento maravilhoso, ela já via já os anjos, né? Aquela coisa terrestre. Aí antes dela ir, né, ser levada, porque Jesus fala que ela foi chamada para ser a rainha dos anjos. E antes mesmo dela ser levada ao mundo espiritual, no lugar onde que ela está, né, na posição que ela hoje ocupa, ela pensou, falou,
e aqueles que estão lá encarcerados, que estão sofrendo. E bastou ela pensar. Né, o livro diz que foi um sentimento assim bastou ela pensar, e ela foi levada lá. E ela visitou um por um daqueles que estavam ali no cárcere. E é muito lindo. Depois, quem tiver a oportunidade, leia isso, não perca a oportunidade. E por que eu trouxe isso aqui para vocês? É porque ela aceitou a missão, ela compreendeu a grandeza daquilo que ela tinha que fazer, e ela amou cada um que passava ali, cada mendigo, cada pobre, cada doente, cada um, como se fosse o seu filho, aquele que foi crucificado, aquele que foi maltratado, que deu, né, a luz divina. Então, é dessa luz, né, desse resplandecer, que Jesus foi e ajoelhou os seus pés e beijou as mãos dela. Então, assim, é uma coisa maravilhosa quando se coloca essa imagem na cabeça, não tem como se emocionar, não tem como sentir a grandiosidade, né, de Jesus. E aí eu trouxe assim, só para finalizar, né, no 1 João 4,19, que diz assim: nós os amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Né? E que a mensagem que eu gostaria de passar hoje para vocês é essa luz que está dentro de cada um de nós, que ela possa brilhar imensamente, infinitamente, que essa fonte de água viva, que é Jesus, né, que não deixe de jorrar na sua vida, na sua casa, nos seus empreendimentos, e que nós possamos compreender o valor de amar, o valor de servir, o valor de ajudar ao próximo, que é o que Jesus veio aqui, humildemente, nos trazer essa linda lição. Obrigada.